Boa noite, bem-vindos à nossa casa. Hoje culto do 11º domingo após Pentecostes, dia especial para a igreja cristã. Hoje celebramos o dia dos pais, hoje não, amanhã, né? Interessante que o texto do Evangelho justamente vai falar sobre um tema interessante para a gente. Nós pais, confiamos ou não em Deus? Quando nós tropeçamos, ou quando fazemos assim como Pedro, afundamos diante das provações, como que a gente reage? A gente pede socorro? A gente busca ajuda? Ou a gente esconde os nossos erros e mostra para os nossos filhos algo que nós não somos e uma força que nós não temos? Pedro com certeza ficou com o coração pequenininho, quando depois de ter pedido para Jesus para ir sobre as águas até ele, afundou, estando talvez a 1 ou 2 passos de Jesus. Mas o que Pedro fez? Por causa do orgulho de ter andado sobre as águas, morreu afogado? Não. Pedro dá um exemplo muito bonito para nós pais hoje, para toda a igreja cristã. Pedro pediu socorro quando as coisas estavam difíceis na vida dele. Que isso a gente tenha no nosso coração. Nós pais não somos de ferro. Os nossos filhos talvez olhem para nós assim, mas nós falhamos. Nós sentimos medo e nós tropeçamos muito mais do que a gente mostra e aparenta para as pessoas à nossa volta. Pedro teve coragem para pedir socorro. E você, diante das situações que batem na sua porta e diante da sua família todos os dias, tem essa coragem ou não? Que Deus abençoe o nosso culto especial do Dia dos Pais. Que Deus abençoe a sua participação também. O pessoal que nos assiste em casa, espero que esteja tudo funcionando lá, né, Marcos? Possa acompanhar o nosso culto também. Abençoado culto para vocês e que Deus organize tudo que nós vamos fazer aqui hoje. Amém. Ficamos de pé, iniciamos o nosso culto orando em conjunto. Salvador divino, quando as tempestades da vida ameaçarem naufragar minha fé, certifica-me da tua presença amorosa e de teu cuidado protetor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai Celeste, Tu nos escolheste em Cristo para sermos filhos Teus. Tu és Deus perdoador, ouve a nossa confissão e perdoa-nos. Como Pai, reconheço que às vezes tenho falhado. Nem sempre trato minha esposa e filhos com o necessário amor. Nem conduzo corretamente minha família à palavra e oração. Perdoa-me, Senhor. Reconheço minha falha e algumas vezes não apoiar, amparar e ser auxiliadora ao lado do esposo que me deste. Perdoa-me, Senhor. Tenho pensado nas vezes em que desobedeço e irrito meu pai e minha mãe, pecando também contra ti. Perdão, Senhor. Tu, ó Deus, instituíste a família e deste a cada um sua responsabilidade que completa a família. Ouve a confissão de pais, mães e filhos. Conceda o teu gracioso perdão e mantém-nos unidos. Em nome do Salvador Jesus. Amém. Estimados pais, mães e filhos, diante de Deus vos pergunto, é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa, pelo auxílio de Deus e Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. A palavra nos conforta dizendo, como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. E ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, pastor chamado e ordenado nesta congregação, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo de todos os vossos pecados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a congregação para que abram suas Bíblias.
Primeira leitura da palavra para o culto de hoje está registrada no livro de Salmos, Salmos 18, de 1 a 6. Salmos 18, de 1 a 6. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Até aqui a leitura do Salmo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era, agora e para sempre será. Amém, amém, amém. Congregação pode sentar.
nós oramos. Ficamos de pé. Supremo e eterno Pai Celeste, preserva-nos unidos como família de Deus, para que sejamos felizes por tê-lo como Senhor em nossos lares. Frustra todas as investidas de Satanás e seus anjos contra as famílias. Mantenha-nos firmes e fundamentados na palavra, para que sejamos aceitos por Ti, mediante a fé em Jesus. Em Teu nome, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A congregação pode sentar. Convido os leitores para que venham à frente. Temos leitores? Segunda leitura do nosso culto está registrada no Antigo Testamento, no livro de Jó. Jó, capítulo 38, dos versículos 4 a 18. Jó, capítulo 38, dos versículos 4 a 18. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem cerrou o mar com portas quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura, te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo se o sabes. Até aqui a leitura de Jó. Próxima leitura está registrada no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 10, dos versículos 5 a 17. Romanos, capítulo 10, dos versículos 5 a 17. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem nada ouviram? E como ouviram, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho.
pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Até aqui a leitura de Romanos. Agradecemos às leitoras. Convido a igreja que se coloque de pé para a leitura do Santo Evangelho. Evangelho conforme Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 33. A leitura do Evangelho serve de base para a mensagem de hoje. Mateus 14, de 22 a 33. Onde lemos: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Nós confessamos a nossa fé em conjunto, conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode sentar. Hoje nós não teremos escolinha, né? Mas se as crianças quiserem vir à frente e fazer a sua oferta, fiquem à vontade. Vem, faz a sua ofertinha, depois volta e assiste o culto com o papai e com a mamãe. Oi. montanhas e vales.
vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Em nome do Salvador Jesus, que mais uma vez, por mais uma semana, não sei vocês, mas para mim, literalmente fez com que a gente andasse por sobre as águas. Diversas foram as situações. Talvez a gente tenha afundado um pouquinho, mas ele fez a gente andar sim por cima de coisas que de longe a gente tem capacidade, força e principalmente fé para enfrentar. Tudo aquilo que eu e vocês passamos essa semana e vencemos nessa semana, foi por graça e por misericórdia dele e de mais ninguém. É assim que a gente vai rompendo em fé, dia após dia. Em nome desse Deus e em nome dessa mão que está estendida hoje e sempre. Amém. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olhando para o evangelho desse final de semana e para o Dia dos Pais, e para provavelmente muitos pais que se encontravam nesse barco diante da tempestade, inclusive Pedro, em quem pensava Jesus especificamente quando, olhando para o texto do Evangelho, compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. No que pensava Jesus quando falou para eles: entrem no barco, não questionem, atravessem, que eu preciso resolver uma coisa aqui e eu já encontro vocês. A gente sabe, olhando para o texto, principalmente para o contexto e para os textos anteriores, por isso que é bom a gente não perder culto, porque senão a gente perde partes de uma história muito importante. Acho que vocês já devem ter notado isso, né? Você perde um culto, você perde uma fatia interessante do que vai se falar um pouquinho no outro. Mas enfim, acho que isso está tranquilo para a gente. Olhando para trás, a gente sabe sem muito esforço que, depois do milagre dos pães e dos peixes, evangelho do domingo passado, as mais de 5.000 pessoas, saciadas completamente por Jesus, o queriam coroar rei terreno imediatamente. Por isso que Jesus disse para os discípulos: entrem no barco, atravessem, que eu vou despedir eles. O que é despedir? Jesus abençoou eles, não é? Vão em paz. Vocês já ouviram o que vocês precisavam. Voltem e vivam aquilo que vocês ouviram, viram e sentiram na vida de vocês, que eu tenho um pouquinho mais a fazer. Jesus tinha outros planos, não tinha? Olhando para o texto do Evangelho de hoje. Infinitamente maiores e melhores para o povo, para ele e principalmente para os discípulos. Afinal de contas, lembrando do Pai Nosso, né? A vontade dele sempre será a melhor na terra e nos céus. Confere? Sim ou não? Posso dizer pela minha vida e pelas escolhas que ele faz na minha vida. Cada um pode dizer pela sua. A vontade dele sempre será melhor para nós. Mesmo que às vezes a gente não aceite, não goste, ou sei lá, né? Porque a gente nunca está satisfeito com nada, mas enfim. Deus sempre vai escolher o melhor para mim e para você. Mesmo que seja diferente daquilo que a gente pediu. Por isso que ele é Deus. E nós somos seus
filhos. Os discípulos entraram no barco e foram. Hoje, certamente, querida congregação e queridos amigos que nos assistem aí de todos os cantos do Brasil, assim como os discípulos, muitos pais estão apreensivos e espantados por Jesus os terem mandado entrarem no barco da paternidade e irem mar adentro da vida de provedores do lar, porque a gente nota que quanto mais o tempo passa, como diz uma música aí, né, os filhos crescem e nós envelhecemos. As dificuldades, querendo ou não a gente, né, açoitam o nosso lar, dia após dia. Mas às vezes parece que Jesus está longe de nós. Se os discípulos não viam Jesus, que os tinha enviado pessoalmente a atravessar o mar, o que falar de mim e de vocês, hoje, queridos pais, em meio ao furacão que é ser pai nesses tempos modernos? Pai, provedor, marido e braço forte do seu lar. Lar esse que Jesus deu de presente para você. E você precisa suprir e cuidar de tudo aquilo que Deus te emprestou. Será que Cristo se enganou em nos escolher para sermos pais e maridos? Você já pensou isso? Você já teve essa dúvida? Enfim, será que nós estamos sozinhos quando lutamos como o braço forte do lar? Com certeza a gente sabe que a resposta é não. Mas a gente que é pai e leva a sério ser pai, provavelmente sentimos o mesmo medo que Pedro sentiu diante das ondas. E as ondas que eu digo aqui são as ondas que rodeiam o nosso lar dia após dia. Não é verdade? É fácil ser pai nesses dias? Não sei para vocês, mas para mim não. Mesmo que eu seja pastor. Às vezes as pessoas acham que pastor é tudo mais fácil. Não, a mesma coisa que é para vocês. O que muda é o trabalho. Enfim, ponto. Segura aí. E a gente vai olhando para mais alguns trechinhos do Evangelho de hoje. A gente vai passear em vários versículos aqui. O primeiro deles que eu queria chamar a atenção. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vento contrário. Versículo 24. Ser pai, meus amados, e principalmente pai cristão, é saber que sempre enfrentaremos o vento contrário e as ondas que querem nos afogar cada vez serão maiores, por justamente andarmos na contramão do que o mundo ensina. Por isso é impossível ser pai e cristão sem enfrentar a fúria do mundo contra o nosso lar e a nossa família. Se alguém ainda não se deu conta disso, acho que é preciso rever muitas coisas. Não se iluda. Assim como o barco não foi feito para ficar no cais, vocês devem saber disso, né? Barcos foram feitos para quê? Chover no molhado, né? Navegar. O avião foi feito para quê? Para voar, não para ficar de enfeite, né? Do mesmo jeito, eu e vocês não fomos para ficarmos escondidos atrás das paredes e não enfrentar o mundo por nossa família. Passar por provação com os filhos, hoje, não é falta de fé, como muitos dizem e talvez como muitos pais sentem às vezes. Se eu estou sendo provado e testado com os meus filhos, eu tenho fé fraca. Olha para Pedro. Jesus falou que a fé dele era pequena, mas Jesus não pôs o pé na cabeça dele e terminou de matar. Fez isso? Fez? Jesus faz isso com vocês quando vocês falham com vossos filhos? Faz? Comigo ele nunca fez. Tenho certeza que eu mereci muitas vezes, mas ele nunca fez. Ou seja, passar por provações com os filhos não é falta de fé. Se a gente tem isso no nosso coração, olha para Pedro. Todos são provados. Todos. Enfim. E é justamente aqui, olhando para a continuação do texto, versículo 25. Na quarta vigília da noite, ou seja, vamos abrir isso daqui. Durante as 3 primeiras vigílias, e isso é bastante tempo, né? Provavelmente passou a noite inteira. Os discípulos gritaram, noite adentro, pedindo socorro, clamando por misericórdia enquanto o barco virava e não virava. Mas, olhando para a volta deles, eles não podiam ver nenhuma ajuda ou salvação. Justamente porque, cada vez que a minha fé é provada, vocês notam como as coisas caminham e trabalham como relógio nas mãos de Deus?
Pensem comigo. Quantos, Senhor, nos salve, não foram entregues nas mãos do Pai de dentro daquele barquinho que estava vira e não vira? Hã? Será que eles não gritaram bastante por socorro para Jesus? Pensa um pouquinho mais nessa situação. Quando Jesus orou por eles e por nós, afinal de contas o texto diz que Jesus subiu a um monte para orar, não foi isso? O texto disse, né? Talvez em meio, isso aqui me chama muita atenção, em meio à mesma tempestade, chuvas e raios que estavam açoitando os discípulos e o barco lá no meio do mar, Jesus estava só, orando por nós e por eles. Os discípulos não viam, mas Jesus estava passando pela mesma situação com eles. A diferença é que Jesus sabia quem estava olhando para ele. Não sabia? E quem estava olhando para os discípulos se esqueceram disso. Olharam para a volta e para o sentimento que eles tinham no coração, e o desespero foi geral na vida de todos. Quantos, Senhor, nos salve, tomando aí as palavras de Pedro um pouquinho mais adiante no texto, né? Eu e vocês, queridos pais, entregamos diariamente a Deus por nossos filhos, por nossa esposa, por nossa vida, por nosso trabalho e principalmente pela nossa vida de fé. Quantas vezes você não falou exatamente assim com o teu Salvador? E assim como os discípulos, pensem bem na história, nós não voltamos para a margem que nós partimos ou abandonamos o barco da nossa família por causa da provação. Nós fazemos assim como os discípulos fizeram. Vocês devem pensar nisso, né? Nós remamos com todas as nossas forças e gritamos por socorro, sim, confiando que, de um jeito ou de outro, Deus vai nos fazer chegar a outra margem, conforme a misericórdia, amor e cuidado dele. Não foi assim até o dia de hoje? Você não voltou atrás, voltou? Você não jogou os remos, ou não falou para outro, rema aí que eu cansei, para mim chega, a gente vai morrer mesmo. Não, a gente enfrenta e continua remando. Foi isso que os discípulos fizeram, mesmo gritando a todo pulmão para que Jesus os salvasse. E é justamente aqui, querida congregação, quando a desgraça parece nos puxar para o fundo, mesmo em meio ao Senhor nos salve, é que as orações são atendidas. Por quê? Justamente Jesus não está dormindo ou indiferente com a nossa angústia. Enquanto os discípulos gritavam em meio ao mar, sozinhos no barco, Jesus estava dormindo, falando, não, deixa ele sofrer bastante que... Não, Jesus estava orando por ele e por eles, assim como ele faz exatamente contigo, quando você enfrenta as tempestades aí na sua vida. E como se fosse mágica, olhando para o texto de hoje, ou um fantasma, né, como a gente ouviu, como pensaram os discípulos, que o poder da natureza parece ter seu volume mutado instantaneamente. Jesus aparece trazendo resposta para as orações dos discípulos, dissipando o medo e mudando o nosso foco, atordoado por nossa natureza, que insiste em nos enganar diante das provações. O problema é maior que você não tem capacidade, você não é bom que chega, você não vai dar conta, não é isso que acontece com a gente? Ou será que só eu passo por isso diante das provações? Quantas vezes a gente não sente isso? Quando a gente não sente, tem os abençoados que insistem em falar isso para a gente, não é? Você não vai dar conta. Nossa, você cristão fazendo isso? Hã? Você cristão passando por provação com seus filhos? Credo, você cristão chorando porque está doente? Cara, que desgraça, não é? Nós vivemos assim todos os dias, por causa da nossa natureza e por causa da natureza dos outros. Pensa comigo, o mesmo Jesus que obrigou os discípulos a embarcar dentro de um barquinho e passar adiante dele para o outro lado no meio da tempestade, sabia o que os aguardava em meio ao mar, não sabia? Sabia. Mas, mais ainda, ele sabia exatamente o que iria fazer nessa situação, assim como fez nessa semana que passou em toda a nossa vida, comigo e com você. Quantas tempestades vocês entraram e falaram, isso aqui vai dar ruim. Isso aqui não vai sobrar nada. E ele falou, acalma minha alma,
sossega. Aí, o que diz a música? O Pai está cuidando de tudo para ti. Não é assim? Exatamente assim que acontece. Pedro, seus companheiros de viagem, eu e vocês, queridos pais e querida congregação e povo que nos assiste aí, nos esquecemos fácil de quem nos despediu à margem de nossas vidas e disse, com toda tranquilidade, atravessem que logo, logo os encontrarei do outro lado. Nosso coração se desespera facilmente diante das batalhas, decisões, caminhos a seguir em fé e tempestades à nossa volta. Justamente por isso que o nosso coração repete o caos que nos rodeia, não é? Se esquecendo que Jesus é o Senhor sobre os céus e a terra. O maior perigo que eu e vocês enfrentamos, querida congregação, não são os de fora. Os de fora estão nas mãos dele. O maior perigo que a gente enfrenta está aqui. Quando a gente se deixa levar pelo desespero, pelas dificuldades e por aqueles que insistem em encher a nossa cabeça com mentiras que não vêm da boca do nosso Deus. Você não é capaz, você não tem força, você não é bom. E aí vocês podem colocar o que vocês quiserem. Pare e pensa comigo. O problema não é o que está na nossa volta. O problema é o que a gente tem aqui dentro. É justamente diante desse caos interno que faz parte da minha e da sua vida que Jesus nos diz, assim como disse para os discípulos, tende bom ânimo, sou eu, não, o que ele disse? Não temam. Hã? Quantas e quantas vezes nós ouvimos isso da boca de Jesus em nossas vidas? Quantas vezes? Quantas vezes foi essa certeza, mesmo em meio à tempestade, que nós não nos afogamos? Justamente por ouvirmos e termos essa certeza e consolo que são tão fortes, que muitas vezes nós nos comportamos como Pedro. Pensa comigo, Pedro tem muito para ensinar para a gente. Assim como Judas tinha também, lembram, né? Aquela vez que eu falei de Judas. Para pensar. Muitas vezes a gente quer encurtar a distância entre Cristo e nós. Queremos acelerar o processo e o socorro e o alcançar da graça, não é? Quantas vezes, na melhor das intenções, não agimos assim com os nossos filhos, nos precipitamos e esquecemos de pedir o que eles estão sentindo, o que eles querem. Quantas vezes nós não agimos assim com a nossa esposa, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos irmãos na igreja, e principalmente com o próprio Deus, e literalmente pulamos para fora do barco, sem pensar duas vezes no que nos aguarda. Claro que, graças a Deus, assim como Pedro, pensem aí, nós pedimos permissão para tal ação. Pedro não fez isso? Se és tu mesmo, Senhor, deixa que eu ande por sobre as águas. Não é verdade? A gente pede permissão para as nossas lutas. Nem sempre de uma maneira mais clara para Deus, mas sim, às vezes a gente pede até no nosso coração, né? Nós queremos estar com Cristo, não queremos? Vocês não querem isso? Eu quero, muito. Eu quero que Ele continue comigo até o fim, independente do que eu for passar daqui em diante, porque para trás, eu sei que Ele já estava comigo, não é? Para frente já é outra história. Nós queremos ser bons pais, não queremos? Sim ou não? Sim. Nós queremos ser bons maridos, não queremos? Sim ou não? Sim. Nós queremos ser bons filhos, boas esposas, bons cristãos, mas nós não temos capacidade para fazer isso sozinhos. E é aí que entra, calma gente, tem de bom ânimo, sou eu, não temam, bora, vamos viver. Jesus nos proíbe de descermos do barco diante dele e caminhar sobre as ondas das nossas vidas? Proíbe? Proibiu algum de vocês de fazer alguma coisa essa semana? Você pode fazer o que você quiser, só depois não chora. O que eu falo para os confirmandos, né? Já deram risada, aí sabe, isso é chavão do pastor, né? Escolha traz consequência, grandão. E não adianta jogar para os outros. Se você é pai, seja pai.
Se você é mãe, do mesmo jeito. Se você é filho, aí você pode colocar o que você quiser aí. Pensa, como que nós chegamos até aqui? Como que vocês chegaram até aqui? Pela força, pela orientação e pela segurança nele, mesmo no ímpeto e na afobação muitas vezes que a gente tem, Deus age através da fé, não é? Por isso que eu sempre falo que a gente tem que conversar bastante com ele, né? Pensa aí. Porque ele nos chama, e mais ninguém, dizendo, vem, não é? Assim como nos enviou, entrem no barco e vão, vivam a vida de vocês, quantas vezes não caminhamos literalmente sobre um turbilhão de provações, de medos, de dificuldades, de doença, de luto e de tantas outras coisas, porque ele nos chamou a caminhar. Salmo 23, né? Ainda que eu pare no vale da sombra da morte e morra lá, é assim que diz? O que diz lá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, estou falando muito alto, não assustei ninguém não, né? Hoje eu estou empolgado, desculpa aí pessoal de casa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. E eu sei para onde eu vou, eu sei o que tem depois, porque é ele quem guia. Para pensar, talvez muitos de nós estejamos em meio a essas ondas aí. Você pode dizer da sua vida, eu posso dizer da minha. Alguém já foi no mar pela primeira vez e não sabia nadar? Eu gosto de muito usar esse exemplo, porque eu não me esqueço até hoje a primeira vez que eu coloquei os pés na praia. Eu nunca tinha bebido tanta água salgada e comido tanta areia de uma vez só. Eu entrei e falei, vamos ver como é que é esse negócio, é grandão, né? E eu não sabia nadar, até hoje não sei nadar ainda, né? Rapaz, eu levei uma lapada que o mundo girou literalmente 360 graus. Talvez hoje a gente esteja vivendo assim diante de alguma situação na vida da gente. Será que não? Doença, mentira, provação. E aí você pode colocar o que você quiser aí na questão da areia e da água salgada. Para pensar. Ele não é um Deus que nos engessa e nos proíbe de vivermos, de administrarmos e de lutarmos as lutas que nos são impostas todos os dias. Mas ele, assim como o Pai estava ouvindo no alto do monte, lembra? O texto do Evangelho de hoje? Bem como ouviu seus discípulos lá no meio do mar, na tempestade, né? Ele nos ouve e está pronto para nos alcançar o socorro, bem presente nas tribulações. Você, querido pai, aqui vai ser difícil, para mim foi ouvir isso, muito. Vai afundar muitas e muitas vezes, por mais que não queira, na nobre tarefa de educar, guiar, amar e cuidar de seus filhos e filhas, bem como na nobre tarefa de ser marido e braço forte do seu lar. E aí fica a pergunta, que para mim foi muito forte. Isso é coisa de homem fraco? Isso é coisa de homem que não tem fé? Pedro não tinha fé. Os discípulos não tinham fé. Você consegue notar que o assunto é bem maior do que essa tempestadezinha michuruca que bateu no barco dos discípulos? Quando eu falo que o assunto é bem maior, eu falo é o que ele faz na sua vida. O que ele organiza no seu dia, na sua agenda, na sua família, no seu trabalho. Aí você poderia colocar o que você quisesse aí. Vocês notam como Deus é bem maior do que tudo aquilo que nos rodeia? Nós temos provas infinitas, infinitas, de um Deus que socorre sempre. Mas nós continuamos sendo humanos. Nós não precisamos ter vergonha disso, nem esconder dos nossos filhos e da nossa esposa que nós somos fracos, muitas vezes. E que às vezes a gente precisa de colo, sim, né? Às vezes os filhos dão colo para a gente, não dão? Dão ou não dão? Quantas vezes eu ganho o colo dos meus filhos e eu digo, cara, isso deve ser o colo de Deus. Coração assim, pode estar uma desgraça acontecendo. Você senta no colo, ganha um abraço, né? Os pais devem ter ganhado um monte de abraço hoje, não é? Você fala assim, rapaz, isso é Deus me abraçando, não é? A gente não deve esconder dos nossos filhos que a gente passa por provação. O mundo está do jeito que está porque os homens não querem mostrar que são fracos e que precisam de ajuda. Muito mais do que eles conseguem dizer. Eu posso dizer isso por mim, está sendo difícil de eu falar isso também, isso que ele mandou falar. Porque
para mim também é difícil falar isso, ou para vocês não é? É difícil sim. Alguém tem facilidade de chorar na frente dos filhos? Tem nada. Alguém tem facilidade de chorar na frente da esposa? O homem não chora, né? O homem não chora. E aí, as melecas são grandes. Para pensar. A fé nos sustenta diariamente e o olhar em Cristo nos levanta e mantém o nosso foco sempre ajustado nele. Nós choramos? Sim. Nós falhamos? Sim. E é justamente nessa hora que nós podemos mostrar para os nossos filhos e para nós mesmos que quem levanta o papai todas as vezes é Jesus. E a gente deve orar, se a gente ainda não faz, assim como Pedro fez: Senhor, salva-me quando eu afundar. O mesmo Jesus que socorreu Pedro, socorrerá o papai e a mamãe, bem como socorrerá os vossos filhos também, quando a tempestade com certeza bater na vida deles. Nós temos fé, assim como Pedro, sim, mas nós somos humanos, sim. Mas graças a Cristo que nós podemos ficar em paz diante das tempestades, sejam internas, muitas, né? Ou sejam externas. Ele é o Senhor sobre os céus e a terra. Vocês notam no texto do Evangelho de hoje, quando Jesus levantou Pedro das águas, e os dois entraram no barco, tudo, ele precisou falar? Uns capítulos atrás ele mandou, né? Chega, vocês ainda não ouviram? Aqui, ele colocou o pezinho dele para dentro do barco, ou melhor, né? Isso é muito forte. Quando Pedro colocou o pezinho dele para dentro do barco, porque Jesus não estava preocupado com o mar, estava? Com as ondas? Quando Pedro colocou o pezinho dele para dentro do barco e falou: ufa, cheguei. Está tudo certo, não é? Porque está nas mãos dele, não é? Por isso que nós o adoramos, não é? E estamos aqui mais uma vez, não é? Porque ele nos mandou na semana passada, pensa comigo aí, depois de nos saciar, lembrando de Santa Ceia, né? Multiplicação, aquele negócio todo. Lá no finalzinho do nosso culto, não foi isso que o pastor fez quando deu a benção? Ele fez o quê? Despediu vocês e disse assim: entrem no barco e atravessem mais uma semana, cara. Para que nesse final de semana, vocês notam como as coisas caminham juntas. Isso aqui para mim é muito grande. Para no finalzinho de mais uma semana nós chegarmos aqui, do outro lado, na outra margem, novamente cuidados e guiados por sua mão, que é infinitamente mais amorosa do que tudo aquilo que a gente conhece. E aí eu fecho essa mensagem, ou melhor, ele fecha. Que presentaço de Dia dos Pais, não é mesmo? Saber que independente se a gente, pai, falando para vocês agora, passa por perrengues como Pedro passa, a gente sabe quem vai sustentar a gente, não sabe? A gente sabe quem vai sustentar a família da gente, não sabe? A gente sabe quem vai guiar as nossas decisões. Difícil. Não sabe? Sabe. Por quê? Porque Ele é Deus. E o que Deus faz? A não ser amar, cuidar e zelar pela sua criação. Foi isso que Ele fez mais uma semana. Ou não foi assim com a sua vida? Foi. Com a minha foi. Eu tenho certeza que foi com a vida de vocês. Palavras muito carinhosas vindo dele. Curta, não só o dia de hoje, mas curta cada remada que ele permite que você dê dentro desse barquinho. Independente se tem chuva, vento ou qualquer outra porcaria ou não, à sua volta. Porque ele disse, entra e vai. Porque eu estou de olho em você. No bom sentido de olho, porque às vezes a gente fala que Deus está de olho na gente e os caras já... Cara, eu quero que ele fique de olho em mim até o fim, porque aí eu não vou fazer meleca. Pensa nisso, que essas palavras, que esse amor e que essa mãozona amorosa, que é muito maior do que as nossas mãos de pais, né? Às vezes a gente acha que a gente é grande, né? Continuem sustentando a mim e a vocês, não só hoje, Dia dos Pais, mas até o nosso último suspiro aqui. Pensem nisso.
e entre no barquinho para mais uma semana. Em nome dele, para a graça dele e para a honra dele, é que a gente só pode dizer amém. Que assim seja, né, papais? Na nossa vida e na vida da nossa família. Mensagem do barquinho, de Pedro e da tempestade, entregue com sucesso. Ótima semana para nós. Amém. Ficamos de pé e cantamos o ofertório. Criei em mim, ó Deus, um puro coração, e congregação pode sentar. Durante o cantar do próximo hino, nós recolhemos nossas ofertas de gratidão. Lembrando que hoje nós fazemos o segundo recolhimento das ofertas das sacolinhas, tá? Das servas. Então, cantamos o hino e recolhemos os nossos frutos. Espero que não caia.
Nós nos colocamos de pé e peço para os pais, aqueles que puderem, se coloquem aqui diante do altar e nós vamos orar em conjunto. Eu acho que vocês devem ter recebido uma folhinha, por favor, se acheguem aqui com a gente e nós oramos em conjunto. Vamos lá. Onipotente e bondoso Deus, Tu mesmo instituíste o santo matrimônio e por meio do primeiro milagre de Teu Filho amado, Jesus Cristo, o honraste e tornaste mais belo. Este é, portanto, um estado no qual Tu não abandonas os Teus filhos. Na Tua palavra deixaste-nos conselhos referentes ao casamento. Ordenaste-nos a cuidar bem do meu lar. Tens especial prazer nestas 3 coisas: que irmãos vivam em concórdia, que vizinhos se deem bem e que marido e mulher procedam retamente um para com o outro. Por esse motivo, peço-te que me ajudes a viver em amor e união cristã com minha mulher. Dá-me discernimento na vida do lar e lembra-me sempre de ter consideração para com ela, para que a trate com dignidade, pois somos ambos herdeiros da mesma graça da vida. Ajuda-me a ser fiel a ela, a compreendê-la e a amá-la enquanto viver. Permite-me conduzi-la com meus filhos e todos os que moram no meu lar em teu conhecimento, segundo a tua palavra. Para isso, concede-me graça, a fim de que me sigam em toda boa obra e em toda a piedade, aceitando o ensino da tua verdade. Não deixes que o diabo suscite em nossa vida matrimonial discórdia e brigas. Quando nos desentendermos, tomando atitudes precipitadas, ajuda-nos a buscar logo a reconciliação. Dá-me graça para não cobiçar a esposa de ninguém. Preserva a minha família de enfermidades segundo a tua vontade. Permite que faça meu trabalho com amor e dedicação, sabendo que dele vem o sustento para minha esposa e filhos. Concede êxito no meu trabalho, de modo que melhore o meu ganho. Dá-me companheiros de trabalho amigos e que eu o seja para eles da mesma forma. Querido Deus, nós colocamos também diante do teu altar os nossos pedidos e agradecimentos. Oramos pela nossa irmã Karina, que nessa semana teve fortes dores de cabeça e que na próxima semana fará exames. Tu sabes, Senhor, de tudo que esta tua filha e serva precisa. Confiamos ela, a sua vida e a sua família em tuas mãos. Querido Deus, também oramos pela nossa irmã Vilaine, que fará cirurgia nas próximas semanas. Que tu estejas com ela, Senhor, abençoando, guiando, protegendo e fortalecendo a fé, dele tranquilidade e guia a mão dos médicos, para que tudo corra conforme o teu santo querer. Oramos também pela nossa irmã Marlene, que fará exames nas próximas semanas. Tu sabes da dificuldade dela, da enfermidade que ela enfrenta, mas nós sabemos o tamanho do teu amor e do teu cuidado para com ela, para com a sua família e para com todos aqueles que a rodeiam. Estejas com ela, amparando, guiando e confortando, e que tudo corra conforme o teu santo querer. Querido Deus, nós também te damos graças, porque no dia 11/8 foi o dia do estudante. Abençoes todos os estudantes, todas as escolas, professores, enfim. Derrame a tua graça e a tua misericórdia sobre todos, conforme o teu santo querer. Te damos graças também, querido Deus, pela tua mão poderosa que agiu e abençoou os exames do nosso irmão Beno. Te damos graças porque tudo está bem na vida e na saúde dele. Continues abençoando a ele, a dona Rosa e a toda a família. Derrama a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia sobre todos eles. Querido Deus, nós oramos também pela Ana Adélia, que está enfrentando um câncer. Tu
Tu sabes, Senhor, a dificuldade que ela enfrenta, o problema dessa doença, mas Tu és um Deus infinitamente maior do que isso. Dê forças a ela, guia tratamento, guia a mão dos médicos, fortalece-lhe a fé e ampara também a sua família nesse momento de enfermidade. Que tudo corra conforme o Teu santo querer. Oramos também pela nossa irmã Margarete, que enfrenta problemas de saúde. Tu sabes de tudo que ela necessita, Senhor. Por isso pedimos que a abençoe, que a guie e que esteja com ela nesse momento de enfermidade para que tudo termine bem. Bondoso Deus, protege tudo quanto me deste. Ajuda a mim e a minha esposa a vivermos as dificuldades da vida com humildade e confiança. E depois desta vida, reúne-me em Teu reino, juntamente com todos os bem-aventurados. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento derramado em meu nome, dado para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor esteja convosco para sempre. Amém. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz, a paz. Amém. A congregação pode sentar. Nós convidamos para esse momento sagrado todos aqueles que creem e têm fé, receberem verdadeiramente em com e sob o pão e vinho da Santa Ceia, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se assim você crê, se arrepende verdadeiramente dos teus pecados e quer mudar essa vida de pecado pelo auxílio de Deus e Espírito Santo, então é bem-vindo à ceia do Senhor. Se você não crê ou tem alguma dúvida, converse com o pastor e assim participe de uma próxima oportunidade para que não tome juízo. Vinde, porque tudo está preparado. Uma abençoada ceia a todos. Amém.
fighting voices in my mind that say Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até a dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não
aqui pra você cair. E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos em conjunto. Pai eterno, convidaste teus filhos para cear na tua mesa celestial, onde operaste a remissão dos pecados, fortaleceste a nossa fé e confiança no teu perdão e salvação. Ajuda-nos a viver como filhos teus, evitando o pecado, mas se alimentando da tua graça, para compartilharmos a experiência da nossa vida com Deus. Em nome do Salvador Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 A congregação pode sentar?
Boa noite. Bem-vindos mais uma vez. Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe muito vocês. Não se esqueçam do exemplo de Pedro, tá? Não se esqueçam. Quando a gente estiver afundando, tem alguém que quer dar a mão para a gente. Mas para isso, é preciso pedir. Sem orgulho, sem arrogância, sem medo de parecer fraco. Nós só somos fortes quando nós somos fracos. Acho que tem um texto que fala disso. Tem um texto. Vocês notam como as coisas são organizadas? Que Deus abençoe muito vocês. 2 pais. Dois. Aproveitem, tá? Aproveitem, tá? Isso aí. Ok? Então tá. Aproveitem o restinho da semana, tá? Aproveitem aí o restinho do dia. Que Deus abençoe muito vocês. Que Deus dê muita força para vocês. Ok? Os pais de casa também que estão assistindo a gente. Meu celular estava bipando ali, né? O pessoal está mandando mensagem. Depois eu leio, depois eu respondo vocês, tá? Mas obrigado pela presença aí também. Deu certo, né, Marcos? Funcionou? Eu estava com medo que hoje não ia dar certo. Falei, hoje Dia dos Pais tem que funcionar. Ainda bem que deu certo. Obrigado, tá, Marcos? Valeu pela força aí. Recados da semana. Terça o pastor vai estar trabalhando, né, na programação do próximo final de semana, que é Retiro dos Jovens, tá? A gente tem algumas coisas ainda para... Retiro não, congresso, né? Eu falo retiro porque eu estou acostumado a falar retiro, mas é congresso, um pouquinho maior que retiro, tá? Já é o finalzinho ali, tá? Mas no começo da semana a gente ainda tem que adequar algumas coisas, né? O pastor ficou sabendo essa semana que o liturgista vai só fazer liturgia. Eu tenho que fazer liturgia, então essa semana eu tenho que preparar a liturgia do congresso. Eu quase tive um ataque cardíaco. Eu falei, cara, eu vou ter que uma semana, menos de uma semana, preparar a liturgia no final de semana, para o congresso. Então, assim... Eu ganhei essa notícia, espero que ele não esteja me assistindo, que ele vai ficar bravo, mas eu acho que não, mas eu já falei para ele, né? Enfim, essa semana eu ainda vou ter que fazer a liturgia, tá? Então, orem, porque o final de semana vai ser corridão, tá? E a semana também. Terça-feira, então, estaremos adequando o resto do nosso congresso. Já chego no congresso. Quarta-feira, reunião de pastores online, das 9 às 11, reunião de servas à noite, tá? 19h30. No salão, tá? Eu acho que no salão. De manhã está meio complicado, porque a menina está limpando o final de semana aqui, por causa da instrução. Mas à noite está tranquilo, né? A noite está liberada. Então, lá no salão, tá? Meninas vão direto lá para a nossa reunião. Chegou uma carta da Diretoria Distrital das Servas, então, acho que eu já entreguei para a Elaine, né? A gente tem que ler algumas coisas lá. Veio a nossa moção. Tá? Eu não sei se veio mais alguma coisa. Não cheguei a olhar tudo que tem lá dentro, mas tem um monte de papel lá. Enfim, vamos ter que ver isso daí e pensar no nosso congresso, ok? Quarta-feira, então. Quinta-feira, reunião de leigos na igreja não, no salão também, 19h30. Homens, venham, espero-vos, ok? Dia 18, culto em Marilândia do Sul, 19 horas. E final de semana, congresso de jovens, tá? Lá em Arapongas, o endereço está ali. Os jovens, eu acho que já estão, né, quase mais careca do que o pastor de saber o endereço, como é que vai ser, enfim. A gente está mandando. Eu acho que já mandamos no grupo da diretoria, mandamos no grupo da igreja, tá no Instagram, então assim... Não vem com aquela de que não sabe porque sabe, tá? É só se não procurou e não abriu, tá? E assim, façam uma força para ir, tá? Os meninos e as meninas estão organizando um congresso assim, ó, com nível legal, tá? Bem legal, de verdade. Não é porque a nossa gestão que está passando aí, mas assim, está sendo muito caprichado, está sendo levado a sério, não que os outros não foram, mas esse assim a gente vai fechar com chave de ouro, tenho certeza disso, tá? Vai ser lá em Arapongas, na Chácara Alfa, é um local próprio para eventos, tá? Então, assim, show de bola, segurança, local fechado, enfim, tá? Vai ser bem legal. A gente sai no sábado de manhã daqui, umas 5 da manhã, eu acho, né? Para chegar lá a tempo de organizar as coisas. Eu acho que o pessoal já vai estar lá antes, né? O pessoal da diretoria vai estar, mas daí a gente sai daqui mais tarde. O pastor, a princípio, vai solito, eu não sei se a família vai, porque nós estamos com uns problemas de ouvido lá em casa, então está meio tenso, né? Lá tem piscina, tem vento, e eu já fico assim, pegou o vento, dá BO. E aí é antibiótico e o sofrimento é garantido. Então eu não sei se eu levaria a família. Vamos ver se até lá os meninos melhoram, tá? Senão o pastor vai sozinho, aí tem lugar no carro. Quem precisa de lugar, fale com o pastor ou com a Rebeca ou com alguém da diretoria que a gente organiza, ok? Eu acho que vai mais alguém de carro também. Algumas meninas vão ajudar na cozinha, né? Eu sei que já temos umas voluntárias aí. Então orem por essa programação. Nesse final de semana não teremos atividade na congregação. Nem aqui e nem em Pirapó. Se vocês quiserem assistir o culto em Marilândia, vai ser bem divertido. Vão lá para Marilândia, né? Eu sei que o pessoal lá vai ficar louco de feliz de ver vocês lá. A igreja lá é desse tamanho, mas acho que cabe todo mundo, tá? Então fica um convite aí. Quem não conhece Marilândia, eu mando o endereço depois. Vão lá conhecer, fazer uma visita pessoal e assistir o culto.
que nós não teremos culto no final de semana, tá? Vai ter culto lá de encerramento, né? Que o pastor vai fazer, né? Essa semana ainda. O pastor Eliseu é o liturgista. Quem que é o pregador? Pastor Edson, né? Pastor Edson Miller é o pregador. E a gente está organizando aí, ok? Orem por essa programação, participem na medida do possível, para que tudo dê certo, a gente tenha um congresso muito bom, ok? Esqueci de alguma coisa, Rebeca? Não, né? Acho que foi tudo, né? Dá tempo de se inscrever ainda, né? Para os atrasadinhos, ainda dá tempo. Vamos lá. Só subir um pouquinho o valor, né? Que tinha uma diferença lá até tal dia, depois dava uma subidinha, enfim, faz parte. Alguém queria falar aqui? Eu vi alguém falar? Não? Não? Júnior, alguma coisa? Não? Presidente? Verdade, verdade. Pessoal da diretoria, espere minutinhos, tá? Que a gente só precisa organizar alguma coisinha aí sobre a questão da conta, aquela mudança lá dos negócios que a gente fez lá. Esperem só um pouquinho aqui, que é jogo rápido, tá? Só para a gente esclarecer isso daí. Tem um vídeo lá. Eu quero que os pais assistam com carinho, tá? As professoras que organizaram, tem fotos ali, tá? Não fiquem bravos se alguma foto aparecer alguém comendo. Não, brincadeira, acho que não tem nenhuma assim, tá? Mas está bem bonito. Passa lá, Marcos, eu acho que vai tocar aí para nós. Oi. Segura, Marcos. Não passa, não. Espera aí. Fala. Microfone tem até 2. Aqui, ó. Microfone é o que mais tem aqui. Aí, vou pegar. Boa noite. Boa noite. Ó, nós preparamos com carinho um vídeo com as crianças, tá? Todo esse vídeo ali, ele vai ter praticamente 90% só as crianças. São todos os trabalhos que elas já foram envolvidas dentro da escola dominical. Na aula de música, o começo da escolinha do ano, festa julina, várias atividades. Tem também algumas fotos que a gente conseguiu algumas fotos que a gente conseguiu aqui da noite de Natal também. Mas tem algumas fotos também que apareceram alguns pais, porque eles estavam bem envolvidos com as crianças, então não teve como tirar, aí nós tivemos que colocar também. Eu só queria colocar uma coisa para vocês. Esse trabalho das crianças é para vocês verem o quanto é importante que os pais incentivem os vossos filhos e venham e participem nos cultos, nas atividades que tem na igreja, porque é ali que é a base para o futuro delas. Elas vão ser crianças com Deus ou sem Deus. Ou vocês participam com elas, envolvendo elas, incentivando elas, participando junto com elas aqui em todas as atividades, ou vocês no dia de amanhã vão ser pais e filhos, juntos ou longe, depende de como vocês criam eles, com Deus ou sem Deus, entendeu? Então, aqui eu quero colocar para vocês o quanto eles estão ali participando e vocês vão ver as atividades que eles estão. Que Deus filhos estão juntos ou não? E por que eles não estão ali? Qual foi a nossa dificuldade de estar ali junto com eles ou de fazer eles participarem ali? Por que nós não estivemos envolvidos ou não incentivamos eles a estarem ali? Qual é o problema e a dificuldade? Às vezes, Deus pergunta assim para nós, né? Filho, leva o nosso filhinho ali, essa criança, junto com vocês ali, ou na igreja, ou na escolinha, ou nos trabalhos, nas atividades da igreja. É ali que eles estão ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. Não é na rua, na escola ou no lazer. Isso é muito bom a gente ter e a gente fazer, não é? Muito bom. Quem não gostaria de estar num momento desse? Mas o mais importante é a gente levar as crianças para Deus. Uma vez eu não esqueço do que eu aprendi aqui. Foi uma reunião de servas, um dia muito especial, e veio uma palestrante, a Márcia. E ela falou assim, ela ensinou uma coisa que aquilo ali foi marcante para mim. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. E eu incentivo, e eu mando mensagem, eu chamo, eu convido, né?
Eu faço a minha parte, como cada um de vocês tem que fazer a de vocês. Aí ela ensinou assim, as crianças, os filhos, eles são assim, educados, ensinados, para terem uma vida bonita, né? Assim, terem uma posição social, serem importantes, terem fama, terem um nome, né? Quem não gostaria de ter um filho importante ou que se dê bem numa profissão, num trabalho? Todos querem. Agora me diga, quem é que ensina o filho para ser levado para Deus? Quem é que leva o filho para Deus? Quem é que mostra o caminho de Deus para ele? Até uma certa idade, eu sei que é mais fácil até, né? E depois eles aprenderam tudo ou nada. E dali para frente vocês vão ver o que vocês ensinaram para eles. Porque o caminho lá na frente vai ser longe de Deus ou com Deus e trazendo seu amigo, a sua parceira, o seu parente, o seu vizinho, aquele que está do seu lado. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Feliz Dia dos Pais para todos os pais, independente de como eles estão agindo ou não. Porque lá em cima, feliz vai estar Deus com aquele pai que é um pai cristão, que se preocupa com o seu filho, que se preocupa com todo aquele que está ao seu lado. Principalmente o seu filho, tá? Aqui as imagens vão ser de todos os trabalhinhos das crianças. Eu espero que da próxima vez a gente tenha imagem de várias crianças a mais participando e se envolvendo dentro das atividades da igreja. E não só alguns pais trazendo os filhos, ou algumas mães, mas os pais, as mães, os tios, os avós, todos trazendo eles aqui. Porque vocês não estão trazendo para nós que estamos à frente das atividades. A gente dá aula para um, se for necessário, para nós é importante, um. Imagine quantos mais. Mas vocês estão trazendo aqui, é para Deus. E é Ele lá em cima que merece o louvor e a glória, e não o nosso mundo, né? Então, ó, eu quero que vocês vejam com carinho, espero que vocês fiquem muito felizes e desejo para todos os pais um final de semana muito feliz, muito abençoado e com Deus. O nó do afeto e o Dia dos Pais. Em uma reunião de pais numa escola humilde, a diretora ressaltava o apoio que os pais devem dar aos filhos. Pedia-lhes também que se fizessem presentes o máximo de tempo possível junto deles. Ela entendia que, embora a maioria dos pais e mães daquela comunidade trabalhassem fora, deveriam achar um tempinho para se dedicar a entender as crianças e estar com elas. Mas a diretora ficou muito surpresa quando um pai se levantou e explicou com seu jeito humilde que ele não tinha tempo de falar com o filho, nem de vê-lo durante a semana. Quando ele saía para trabalhar era muito cedo e o filho ainda estava dormindo. Quando ele voltava do serviço era muito tarde e o garoto não estava mais acordado. Explicou ainda que tinha de trabalhar assim para prover o sustento da família. Mas ele contou também que isso o deixava angustiado por não ter tempo para o filho e que tentava se redimir indo beijá-lo todas as noites quando chegava em casa. E para que o filho soubesse da sua presença, ele dava um nó na pontinha do lençol que o cobria. Isso acontecia religiosamente todas as noites quando ia beijá-lo. Quando o filho acordava e via o nó, sabia através dele que o pai tinha estado ali e o havia beijado. O nó era o meio de comunicação entre os dois. A diretora ficou emocionada com aquela história singela e emocionante e ficou surpresa quando constatou que o filho desse pai era um dos melhores alunos da escola. O fato nos faz refletir sobre muitas maneiras de como nós, pais e mães, nos fazemos presentes e como nos comunicamos com nossos filhos. Aquele pai encontrou a sua simples, mas eficiente maneira. E o mais importante é que o filho percebia através do nó afetivo o que o pai estava lhe dizendo. Por vezes nos importamos tanto com a forma de dizer as coisas e esquecemos o principal, que é a comunicação através do sentimento.
Simples gestos como um beijo a um nó na ponta do lençol valiam para aquele filho muito mais que presentes e desculpas vazias. É válido que nos preocupemos com nossos filhos, mas é importante que eles saibam que eles sintam isso. Para que haja comunicação, é preciso que os filhos ouçam a linguagem do nosso coração, pois em matéria de afeto, os sentimentos sempre falam mais alto que as palavras. É por essa razão que um beijo revestido do mais puro afeto cura a dor de cabeça, o arranhão no joelho, o ciúme do bebê que roubou o colo e o medo do escuro. A criança pode não entender o significado de muitas palavras, mas sabe registrar um gesto puro de amor, mesmo que esse gesto seja apenas um nó cheio de afeto e carinho. E você, já deu algum nó no lençol de seu filho hoje? Desejo um feliz e abençoado Dia dos Pais a todos os pais, de pai para pais. Grande abraço do amigo e pastor Giovanni. Amém. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Feliz Dia dos Pais. Amém.